Usando o DNA do Jango Fett, um dos maiores matadores de Jedi de toda a galáxia, o Grande Exército da República, os Soldados Clones, foram então criados. Com apenas 3 palavras para esses soldados clones, Palpatine dessa forma conseguiu cometer um dos maiores genocídios que já aconteceu na face da galáxia. Execute a Ordem 66. Os mantedores da paz, os grandes guardiões da justiça, os Jedi, eles foram então facilmente eliminados. Não somente os adultos, mas até mesmo as crianças. A Ordem 66, o número 66, implica pra gente que existem mais ordens que apenas a Ordem 66. E na realidade, gente, a gente tem 150 ordens de contingências dentro do Grande Exército da República. No Canon e nos Legends, essas 150 ordens são canônicas, mas é somente nos Legends que elas são expandidas ainda mais. E ainda assim, mesmo dentro dos Legends, a gente só tem detalhadamente explicadas mais ou menos ali em torno de umas 6, 7, 8 ordens no máximo. Conhecendo o Palpatine, ele obviamente não era a única pessoa na galáxia que conhecia essas ordens de contingência. É muito possível que outras pessoas dentro do círculo de amizade próximo ali do Palpatine também sabiam dessas ordens de contingências, caso acontecesse alguma emergência ou alguma situação onde seria necessário uma outra pessoa executar alguma outra ordem para então conseguir ajudar o Palpatine. 2 pessoas que conseguiriam ajudar o Palpatine no caso de uma emergência é o Mas Amedda, o vice-presidente do Senado, e o chefe do Estado-Maior de Defesa da República Galáctica. O único que a gente não conhece pessoalmente é esse chefe de Estado-Maior. Ele, infelizmente, nem no canon nem nos Legends, a gente não faz ideia de quem esse cara é. No entanto, essas 2 pessoas certamente conheciam as ordens de contingências e certamente eram pessoas de confiança do Palpatine. A ordem número 4 diz pra gente que no caso do Comandante Supremo, o Chanceler da República, ficar incapacitado, o Comando Geral do Grande Exército da República passará para o Vice-Presidente do Senado até que um sucessor seja nomeado ou uma autoridade alternativa seja identificada, conforme descrito na seção 6. A ordem número 4 diz pra gente que se no caso do Palpatine for incapacitado ou sequestrado, sumir da face da galáxia ou for debilitado de alguma forma, a autoridade sobre o Grande Exército da República ele vai passar pro vice-presidente do Senado, que é o Mas Amedda, um cara de extrema confiança de Palpatine. Dessa forma, mesmo com o Palpatine fora da jogada, o Mas Amedda ainda conseguiria manipular ali a favor do Palpatine. A ordem número 5 diz pra gente que, no caso do Comandante Supremo, o Chanceler da República, ser declarado inapto para emitir ordens conforme definido na seção 6, o chefe de Estado-Maior de Defesa assumirá o comando do Grande Exército da República e formará uma célula estratégica de oficiais superiores até que um sucessor seja nomeado ou uma autoridade alternativa seja identificada. Muito similar à ordem 4, a ordem 5 é mais relacionada a algum tipo de doença física, talvez algum problema mental que tornaria o Palpatine inapto para emitir ordens ou qualquer tipo de coisa que afete o seu raciocínio ou julgamento de alguma forma. Nesse caso, o chefe de Estado-Maior de Defesa, que a gente não sabe quem é, mas provavelmente é uma pessoa de altíssima confiança do Palpatine, ele vai assumir o comando do Grande Exército da República até um sucessor ser nomeado ou uma autoridade alternativa ser identificada. Palpatine, dessa forma, ele garantiu que mesmo se ele saísse do poder de alguma forma, se alguma coisa acontecesse, ele ainda assim teria influência no Grande Exército da República. Sifo Dyas, quando foi lá e criou o Exército da República, ele não sabia dessas ordens de contingência. Ele sabia muito bem do chip inibidor, mas ele achava que ele era somente para garantir a lealdade dos clones com os Jedi e a República. No entanto, ele morreria antes de descobrir a verdade, que o chip inibidor era para matar os Jedi. Nos Legends, a única pessoa que realmente descobriu sobre as ordens de contingências dos clones, fora o Palpatine e os amigos próximos de Palpatine, é a Etain Tur-Mukhan. Etain era uma Jedi que desenvolveu uma relação muito próxima com clones comando, em específico o Esquadrão Omega. Durante sua vida, ela até mesmo se apaixonaria por um desses clones, e os dois juntos, por incrível que pareça, ficariam juntos e teriam até uma família. Devido a essa amizade próxima da Etain, um clone comando acabou deslizando, soltando sem querer a verdade sobre as ordens de contingências. Conversando com outra pessoa, o clone comando Atun Skirata, ele falou o seguinte: temos 150 ordens de contingências para a guerra, desde prender o chanceler caso ele fique louco, e até reduzir mundos aliados ao pó caso eles mudarem de lado na guerra. Escutando isso, Etain ficou horrorizada. Ela nesse momento percebeu quanta fé ela tinha nos clones
e o quão pouco ela sabia sobre os clones. Saber que os clones tinham ordens brutais que eles executariam cegamente sem questionar ninguém, essa barbaridade deixou Etain incrédula. Etain nunca contou sobre isso pra ninguém, com boas razões. Ela pensava que o Alto Conselho Jedi sabia muito bem sobre essas ordens. No entanto, ela estava enganada. Com o passar do tempo, Etain eventualmente perdeu a sua fé na Ordem Jedi e nos seus princípios, e ela eventualmente saiu da Ordem Jedi e ela foi pro caixão, levando junto com ela esse conhecimento. Se Etain tivesse contado isso, as próximas ordens ou elas não teriam acontecido ou nem sequer teriam chances de acontecer. A Ordem 37 diz a captura de um único indivíduo procurado através da prisão em massa e a ameaça de execução da população civil de um lugar. Essa terrível ordem, ela envolvia a repressão da população civil local, incluindo prisões em massa e bloqueios cívicos, e então a emissão de um ultimato para a população. Se a população local não entregasse o indivíduo em questão, o indivíduo procurado pela justiça, todos os presos seriam imediatamente executados. Apesar de ser extremamente raro as tropas precisarem usar esse tipo de ordem, ainda assim ela foi executada 2 vezes. Primeiro no planeta Belassa e mais tarde no planeta Roxa. A próxima ordem era uma ordem tão suculenta, tão deliciosa, que até mesmo o Império Galáctico do Palpatine adotou essa ordem dentro do seu exército imperial. Era a ordem chamada a Ordem Base Delta Zero. A Ordem Base Delta Zero era um código naval usado pela República Galáctica e depois pelo Império Galáctico para ordenar a destruição completa da superfície de um planeta-alvo, eliminando toda a vida que existia, indústria e recursos naturais ali presentes. Ações tão cruéis como essas já foram até mesmo utilizados pelos antigos Sith nos seus antigos impérios. Como o Attian Skirata disse, o grande exército da República, a nobre GAR, realmente tinha ordens para eliminar, devastar completamente um planeta caso esse planeta mudasse de lado durante a guerra. Essa ordem era mais utilizada especialmente em planetas que tinham uma forte indústria, especialmente planetas com uma forte indústria militar, como por exemplo aí planetas como Quat, Corellia, Fondor e até mesmo Mon Cala. Planetas com indústria fortíssima, tanto de comércio tradicional, como também a indústria militar. A Ordem Base Delta Zero nunca foi utilizada em escala máxima, porém ela foi sim utilizada em escala pequena durante a Batalha de Geonosis. Com tantas ordens sombrias, além da Ordem 66 também, o Palpatine tinha que mascarar elas de alguma forma. E para fazer isso, ele tinha até mesmo uma ordem que era contra o Palpatine. Era a Ordem 65. A Ordem 65 dizia pra gente que no caso de uma maioria no Senado declarar o Comandante Supremo Chanceler da República inapto para emitir ordens, ou o Conselho de Segurança o declarar inapto para emitir ordens, e uma ordem autenticada for recebida pelo Grande Exército da República, os comandantes são autorizados a deter o Comandante Supremo Chanceler Palpatine com força letal se necessário, e o comando do Grande Exército da República passará para o Chanceler interino até que um sucessor seja nomeado ou uma autoridade alternativa seja identificada conforme descrito na seção 6. Ou seja, o Palpatine no final tinha até uma desculpinha, né? Tem uma ordem, gente, que até pra mim, né? Se eu ficar louco aqui, sei lá, surtado nada, vocês têm a Ordem 65 pra prender o Chanceler da República, até mesmo com força letal se for necessário, hein? Então o Palpatine, ele tava coberto, ele tava garantido em todos os ângulos. Agora deixa aí nos comentários, gente, o que vocês acharam dessas ordens? E se você gostou do vídeo, cara, execute Base Delta Zero, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.